Glória a Deus. Vocês estão bem? Sempre é tão bom ver vocês, assim, uma alegria muito grande. Ouvir, né? Quanta coisa boa a gente já ouviu nessa noite. Esse é um lugar tremendo, né? Poderoso. É tudo tão diferente. Você poderia estar em qualquer lugar do mundo. Podia estar na Itália, lá na Espanha, nos Estados Unidos, né? Fazendo tantas coisas, passeando, mas nada se compara naquilo que acontece dentro da casa de Deus. Isso aqui é sobrenatural. A irmã estava compartilhando agora, né? Aquele que tem o Espírito de Deus é que entende as coisas de Deus. Então, se você está entendendo o que está acontecendo aqui, é porque você tem o Espírito de Deus. Essas coisas se discernem espiritualmente, amados. Você vai entender isso quando você não trocar isso por nada. Há um tempo que a gente troca um culto por qualquer coisa, por uma festinha, por um casamento, por um convite de um amigo, né? Ainda o reino para você ainda está um pouquinho longe. Mas quando você se apaixona pelas coisas de Deus, tudo muda. É um prazer estar aqui. Amém? Que Deus te abençoe e continue te abençoando nessa noite. Amém, amados? Né? Nós vamos compartilhar a palavra, né? Lembrando os irmãos que a pastora está na Itália agora, né? Está passeando lá com a minha filha. Eu tenho uma filha que mora lá na Escócia e foram se encontrar lá, passear um pouco. Alguém tem que passear, né? Outros trabalham e outros passeiam. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, né? E eu só queria lembrar que nós estamos num momento muito especial também, porque nós estamos num momento de 21 dias de jejum e oração. 21 dias. Começou na sexta-feira, né? E todos os dias nós temos um grupo orando, né? Cada dia tem gente orando e jejuando, né? Então você que ainda não entrou nessa campanha, entre, porque isso tem muito poder, isso transforma as vidas. Amém, amados? Então quem ainda não entrou, não está entendendo o que é, às vezes conversa conosco, né, a Sandra, o Célio aí, pode te dar informação, tá bom, amados? Que Deus abençoe. Bom, vamos compartilhar um pouquinho mais da palavra e nós vamos estar lendo em Lucas capítulo 5. Lucas 5, a partir do versículo 17, é uma das grandes obras que foram realizadas por Jesus. O título aqui na minha Bíblia é A Cura de um Paralítico em Cafarnaum. Cafarnaum, para quem não sabe, é uma cidade ali perto da Galileia, na região onde Cristo começou o ministério dele. E Cafarnaum foi uma cidade onde ele agiu muito. Interessante que ele é de Galileia, nasceu em Galileia, mas a Bíblia diz que ele não conseguiu fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo com quem ele conviveu, né? E ele disse uma frase muito importante, né? Que o profeta não tem honra na sua própria casa. Talvez as pessoas mais difíceis de você convencer do Evangelho é a tua família, são as pessoas que estão mais perto de você, dentro da sua casa. Mas nós temos aprendido a não desistir, nunca, né? Nunca. Estava falando com a irmã essa semana aí, ela estava me falando de uma pessoa que ela está evangelizando, só que a família é totalmente contra, e ela foi lá e o pessoal olhou com cara feia para ela,
Minha mãe dizia que cara feia, para mim, é fome. Ela dizia essas frases lá do Nordeste, né? Você não tem que ter medo de nada, de ninguém, né? Quem daqui já não atirou pedra na igreja? Quem que nunca atirou pedra no pastor? Nunca ninguém xingou o pastor, alguma coisa, né? Todo mundo tem uma história aí por trás. Pensa naquele tempo que você estava longe, nem sabia o que estava fazendo, né? Eu mesmo já contei para os irmãos tantas vezes, a minha vida, eu sou fruto da insistência de alguém. Porque eu não queria servir a Deus, não queria. Mas tinha alguém que colou em mim, né? É assim que você tem que fazer, você tem que colar mesmo, é isso, não desista. A palavra, ela faz a obra. A palavra tem poder, amados. A palavra tem poder, né? Eu não queria ir na igreja, eu não queria saber de religião, eu acreditava em Deus, mas estava tão longe, distante, né? Mas de tanto aquele homem me chamar para ir na igreja, um dia eu resolvi isso, só para ele parar de me chamar, né? Tanto. Eu entrei a primeira vez e nunca mais saí, né? Glória a Deus, né? Deus tinha uma obra na minha vida. É lindo porque a obra que Deus começa na nossa vida não é naquele dia que você se converteu, no dia que você se batizou. A obra começa lá no ventre da sua mãe, lá no útero, onde você foi gerada, onde você foi gerado. A obra começa lá atrás. E as coisas vão acontecendo na tua vida, na minha vida, foram acontecendo, até culminar um dia que você disse, é isso que eu quero. Vamos ler então Lucas capítulo 5, verso 17 em diante, que diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Aleluia. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, né, o eirado ao telhado, o desceram num leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. O verso 20 diz assim: vendo-lhes a fé, guarda isso no teu coração, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Qual que é mais fácil? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Quem quer voltar para casa hoje glorificando a Deus? Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam: hoje nós vimos prodígios, milagres. E é isso que a gente tem visto, né, ao longo desses dias da história. Fiquei muito feliz na quarta-feira, no culto de quarta-feira, a nossa irmã
Cristina se levantou para testemunhar que a mãe dela foi curada do diabetes. Glória a Deus, né, irmã? Algo difícil. Ainda mais quando você sabe de muitos cristãos que estão sofrendo com essa enfermidade. Deus é fiel. E nós olhamos aqui um momento em que Deus está agindo. A gente vê aqui que eles estavam num certo lugar, numa certa casa. E é interessante que o texto começa falando que naquela plateia que estava ali, havia muitos fariseus e mestres da lei, né, que estavam ali. E a gente sabe pelo contexto do próprio evangelho, que eles não estavam ali porque estavam interessados em ouvir as palavras de Jesus, né, para serem curados, transformados, né? Estavam ali para pegar Jesus em algum erro, né? Não tinham um coração muito bom. Isso sempre me faz pensar algo que não deveria ser, porque as pessoas que mais deram trabalho para Jesus, quem foram? Os religiosos. Terrível. Qual as pessoas que mais perseguiram? Quem foram aqueles que o condenaram? Foram os religiosos. E se você olhar a história da humanidade, você vai ver o que a religião fez ao longo da história. Coisas horríveis. Isso dá uma dor no coração, a gente sente isso, né? Mas desde o tempo de Jesus a gente já vê que essa realidade existe. Porque você tem que entender que a religião em si, a religião é algo criado pelo homem. É o homem que cria a religião. Num desejo que ele tem, por exemplo, de chegar a Deus. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E teve algo que ele colocou dentro do coração de todo homem, desde Adão. A convicção, lá no fundo do coração, de que existe um Deus. Todo homem sabe que existe um Deus. Ele pode não conhecer, não saber quem é, como é, o que ele faz, o que ele quer. Mas lá no fundo ele sabe que existe algo muito grande fora dele. Eu sempre, acho que recentemente falei com os irmãos, um exemplo disso, por exemplo, se você pegar uma tribo indígena que nunca teve contato com homem branco, né? Acho que esse termo hoje não está politicamente correto, né? Mas uma aldeia de índios em algum lugar do planeta aí que nunca teve contato com um homem, com outros homens ou com outros lugares, outras pessoas, outras culturas, né? Mas todas as tribos criam em algum tipo de Deus. Sempre existe a religiosidade presente, sempre. Por quê? Isso está dentro dele, dentro de um índio, dentro em qualquer país, na África, lá na Austrália, nos países mais longínquos, nas ilhas mais distantes. Não adianta. Dentro do homem existe uma certeza de que existe algo maior, e esse algo maior é Deus. O que a religião é? A religião faz o quê? Ela procura saciar essa falta, essa carência interior, né? Existe algo faltando dentro do homem. E é uma verdade, porque o homem nunca vai ser feliz. Gente, esse negócio de dizer que existe a felicidade, como a gente vê na televisão, nos programas, né, nos comerciais, né, nos filmes, nas novelas, que existe uma felicidade. Não existe felicidade. Sem Deus é impossível. O que as pessoas experimentam são momentos felizes. Já ouviu essa frase, né? As pessoas desfrutam de momentos felizes. Mas pode perceber que a noção de felicidade das pessoas está sempre fora dela.
Quando você pensa assim, puxa vida, está um calor aqui em São Paulo, eu queria estar numa praia, né? Não agora, claro, está no culto agora. Mas naquele sol forte que você, durante o dia, quem é que não pensa numa praia? Quem é que não pensa no mar, não dá no mar, sabe? Está lá na beira do mar, sentado numa espreguiçadeira, tomando água de coco, aquele sol, aquela paz. Ah, tem gente que diz assim, eu queria morrer agora aqui. Então, o que é esse prazer? É um prazer que é externo. Aquilo não pode produzir nada dentro dele. É bom estar lá, é bom, é gostoso, sabe? Sentir aquele calor, aquela brisa, entrar numa água salgada, faz bem para o corpo em si. Mas aquilo não pode preencher o vazio da alma humana. Por quê? Quando Deus criou o homem, Ele criou um buraco do tamanho dele dentro do coração do homem. E o homem ou a mulher, o jovem, seja quem for, só vai encontrar alegria verdadeira o dia que Deus entrar na sua vida e preencher esse vazio de uma forma real, algo que a religião não pode fazer. A religião não pode fazer. Sempre digo para os irmãos que a religião pode, nos seus ensinos, ajudar, né? A religião que prega, sei lá, nem toda religião é boa, a gente sabe que não é toda, mas a grande maioria, pelo menos, prega sobre amor, sobre perdão, paz, enfim, né? Crer em Deus, fé, né? Mas não adianta. Se o coração não for transformado, nada neste mundo vai poder te preencher. Nada, absolutamente nada. Você vê que esses momentos que Jesus, que o próprio Espírito Santo mostra, Jesus andando sobre essa terra, pregando agora. O que ele está pregando? Está pregando religião? Jesus veio trazer uma religião? Não. É um erro as pessoas que pensam que Jesus criou uma religião. Quem criou a religião foram os homens. Jesus trouxe, sabe o quê? O Evangelho de Deus. Sabe o que Cristo veio trazer? O Evangelho. É isso que Ele veio trazer. Ele não veio fundar nenhuma religião. A gente tem os rótulos. Eu sou cristão, você crê no cristianismo. Mas isso são rótulos. Sabe o que nós cremos? Nós cremos em Jesus, o Filho de Deus. É isso que nós cremos. O que nos salva? A fé no Evangelho de Cristo. É isso que nos salva. O que ele estava pregando para aquelas pessoas era o Evangelho que veio da parte de Deus. Como aqui, se você virar um pouquinho antes a Lucas, no capítulo 4, quando ele está saindo do seu batismo, e ele entra ali numa sinagoga, aí no capítulo 4, no versículo 18, ele fala dele. O que ele veio fazer? Olha que coisa linda, você conhece bem esse texto, mas é sempre bom lembrar. Eu amo esse texto, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos. É isso. Enquanto as religiões prendem, as religiões tiram a liberdade, as religiões oprimem a pessoa, mostram o caminho muitas vezes errado que ele deve seguir, exploram as pessoas, tiram dinheiro das pessoas. A gente vê as barbaridades que estão acontecendo nesse mundo. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos. Todos os que estão cativos, Ele veio trazer libertação. Isso. E restauração da vista aos cegos. E não é só cego físico, cego dos olhos. São cegos espirituais, que não veem, que não entendem as coisas de Deus. Ele traz luz, visão nova, tanto para a parte física, quanto também para a parte espiritual. É quando você vê, por isso que Jesus dizia: eu sou a luz do mundo. Quem anda pela minha luz nunca cairá, nunca.
restauração de vista aos cegos e para pôr em liberdade todos os oprimidos. Oprimidos por quem? Pelo diabo. Ele é o opressor. Ele é o opressor. Essa é Jesus se apresentando. Ele veio para isso. Ele não veio para fundar uma religião. Por isso, quando a pessoa me pergunta qual é a tua religião, eu sempre encontro dificuldade de responder isso. Tenho dificuldade. Porque as pessoas querem me rotular. Querem te rotular. Porque se você diz, eu sou tal coisa, pronto. Já te rotularam ali. Já vai pensar de você, isso. As coisas negativas. Não é? E a gente vê os escândalos, né, acontecendo. Meu Deus do céu. Eu resisto, mas às vezes eu acabo entrando, né, no Facebook, no Instagram, como chama aquele chinês lá? Até eu estou ficando velho, não estou me lembrando do nome do esse site chinês que é concorrente do Facebook aí, como é que chama? Todo mundo está olhando. Vocês estão mais velhos que eu, então, não tem ninguém está sabendo aí? TikTok, isso! Olha aí, olha quem foi, olha só, Zé, olha o Zé. Ô jovens, olha o Zé aqui, cara, o cara com 70 anos. Ah não, foi ela, bom, tá junto aí, ó, tá junto. É? TikTok, nunca vi tanta coisa estranha, tanta... eu nem sei o que dizer, não sou contra, diverte, tem um monte de piadas, brincadeiras, e enfim. Quem gosta de passar o tempo, esse é a melhor coisa que tem. Né? Então a gente vê, mas ao mesmo tempo que você está vendo coisa, parece, eu não sei se é só eu que vejo, mas a quantidade de escândalos que estão acontecendo nesses últimos meses. Eu tenho ficado boquiaberto. Escândalos com pastores, escândalo com cantores, cantoras, músicos e gente daqui da frente, líderes de igreja. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Isso realmente mostra que nós estamos chegando perto do fim aí. As coisas estão caminhando muito, muito rápida. Né? A gente vê os escândalos. Jesus disse uma coisa muito forte, ele disse assim: é inevitável que venham escândalos. Ele disse isso, é inevitável, não tem jeito. Aonde está? Ele está falando o escândalo da onde? Dentro da igreja. Estamos falando dentro da igreja. É inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem vieram os escândalos. Não pensa que essas coisas vão ficar assim, impunes. Não, meu querido, não ficam impunes. Todos um dia terão que ajustar contas. Por isso que eu sempre digo para os irmãos, algo muito importante que a gente aprende, por exemplo, o fato de você estar dentro da igreja agora, você está aqui dentro da igreja. E Deus está aqui. Jesus deu uma promessa que Ele estaria conosco todos os dias. Jesus está aqui. Amém, amados? E Ele, o que Ele busca em mim e em você? Não é o seu cabelo, não é o seu sapato, não é a sua roupa, né? É bom vir bonitinho para a igreja, é bom, né? Mas não é isso que Ele procura. Nossa, Ele vai olhar, você vai dizer assim, nossa, como a Sandra tá com a roupinha bonitinha hoje. Olha só, a Rosimar, olha o look da Rosimar hoje, ó. Você acha que Jesus vai estar preocupado com isso? Não. O que Ele está olhando nesse momento? O teu brinco? Não. Coração, filho. É isso que Ele busca. A sinceridade com que você está aqui. Por que você está aqui? O que te move você vir aqui? Quais são os teus interesses em estar aqui? É isso que toca em Deus. O coração, o nosso coração. Por isso, se tem uma coisa que você tem que vigiar, é vigiar o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções. É isso que nós temos que vigiar.
Então, quando você entrar na casa de Deus, meu querido, quando você sentar na cadeira aí, seja você ministrando aqui, você tocando, cantando, pregando, sabe? Lembre-se sempre disso. O que mais importante para Deus é o que está dentro do seu coração. O que te move a estar aqui. É isso, que toca nele. Uma das coisas que toca muito em Deus, primeiramente é a fé. E segundo, é os sentimentos do seu coração em relação a Ele. Então, que você possa entrar aqui e dizer: Deus, obrigado, Senhor. Eu te louvo. Eu vejo os irmãos dando glória a Deus. Irmão, dê glória a Deus. Dê glória, dê aleluia. Né? Tem gente que é quietinho, mais quietinho. Tem gente que não é tão, né? Tão penteca assim, né? Tem gente que é mais... Fala assim: glória a Deus. Mas se for de coração, chega lá. O irmão chega a dar um glória a Deus, aleluia, Senhor. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Eu disse glória para todo mundo me ver que eu sou espiritual. Isso não vai chegar nunca. Pode gritar que Deus não é surdo. Não precisa, não vai chegar. Porque o que realmente toca em Deus é aquilo que vem do coração. Então tudo que você fizer nessa obra, meu querido, faça de coração, de forma voluntária, né? A irmã estava falando aqui, eu sempre que alguém fala das questões pastorais, né? Dos escândalos, eu falo isso para os irmãos, sempre com temor no meu coração, porque desde o começo do meu ministério, do pastorado, eu tomei uma decisão de nunca receber nada da igreja, nunca. Mas é uma decisão minha. Eu não sou contra pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que trabalham na obra e dão o melhor de si. Jesus disse que o trabalhador é digno do seu salário, né? Mas essa é a minha convicção pessoal, né? Porque a gente tem que dar sempre o melhor para o nosso Deus. É o melhor que a gente tem, não é? Então não faça nada para o pastor ver. Irmã, não faça nada para o pastor ver. Não queira receber elogio do pastor, ou do diácono, ou do líder de ministério. Não faça isso. Você tem que buscar sempre a aprovação dele. Faça para ele. Porque está escrito assim: ele que vê em secreto te recompensará. Você crê nisso, amado? Crê? Te recompensará. Porque você faz em secreto, não faça para Deus. Ele diz: quando você vai dar uma esmola, o que você faz? Que a mão direita não veja o que a esquerda está fazendo. Parece estranho isso, né? Mas o que ele quer dizer? Não pode alardear, né? Como faziam, infelizmente, os fariseus, que eram os líderes religiosos ali em Israel, os mestres da lei, que eram aqueles que conheciam profundamente a Torá. E eles faziam tudo para aparecer. Quando eles iam orar, eles não oravam um cantinho escondido, eles iam para a praça pública e ficavam lá. Não, ele fazia assim. Já que tem alguém vendo, né? Então, quando você faz alguma coisa para as pessoas verem, isso não tem valor. A gente faz para Deus. Então, quando você vai dar uma esmola, você dá por Ele. Quando você vai ajudar alguém que você percebe que precisa, faça para Ele. Tudo para Ele. Ele vê em secreto, olha só. Ele vê em secreto. E Ele te recompensará. Nessa passagem que nós estamos lendo aqui, eu gosto dessa expressão do versículo 17, finalzinho dele, que ele diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Quantos aqui creem que Deus continua curando hoje? De verdade, quantos aqui? Creio que todos nós, né? Deus continua curando? Sim. Esse poder está com a igreja? Sim. Deus não mudou, Jesus não mudou e nunca vai mudar.
O que pode estar faltando, irmão, é fé, mas não poder. Não poder. Que o poder está conosco. Porque o Espírito Santo, ele é a fonte do poder de Deus. E ele está onde? Onde ele habita? Com a igreja, na igreja. É aqui que ele está. Amém, amados? E o poder do Senhor estava com ele para curar. Isso é maravilhoso. Então a gente conhece essa história que vieram os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, mas chegam lá, a casa está cheia. A porta, a janela cheia de gente, não tinha como entrar. Um paralítico talvez sejam 4 pessoas, um em cada, né, ponta para levar. A gente imagina, são 4 pessoas carregando aquele paralítico. Eles chegam ali. Eles podiam ter a seguinte atitude: ih, cara, sinto muito, você vê aí, ó, não tem jeito não, vai deixar para outro dia, né? Mas não foi essa atitude que eles tiveram. Eles falaram: não, a gente não veio aqui para perder não. A gente não orou aqui para desistir no meio do caminho. Ficaram procurando o que fazer. E alguém disse: ó, tem o telhado lá. E eles subiram no telhado com aquele homem paralítico. Fizeram um buraco ali, procuraram o lugar onde Jesus estava, aquela multidão em volta. E eles descem o leito do paralítico devagarzinho. Imagina aquela hora, Jesus está pregando, ele para, todo mundo para ver o que está acontecendo. Ele desce lá e coloca o homem na frente de Jesus. Que é maravilhoso, que diz assim, que verso 20: vendo-lhes a fé. Irmão, irmã, preste atenção nessas coisas. É tão fácil desistir. É mais fácil desistir. Vamos deixar, pelo amor de Deus, não deu certo, sabe? Lembro de um irmãozinho que estava procurando emprego, estava procurando e pediu oração na igreja, pediu oração para os irmãos, orar para abrir uma porta de emprego. De repente alguém falou para ele: ó, tem uma porta de emprego, mas você tem que chegar a tal hora lá para fazer, né, a entrevista, tudo. E ele acordou meio atrasado, aquela correria assim, né, que ele está acostumado a dormir até mais tarde, quando ele foi correndo, que era o ônibus que ele tinha que pegar, depois vinha só meia hora depois, ele perdeu o ônibus. Falou: não era vontade de Deus esse emprego não. Ele voltou para casa e continuou deitado lá, mais uns dias, semanas. Tem gente que vive assim, desiste. Muitos milagres não acontecem porque as pessoas desistem no meio do caminho. Você vê que a Bíblia ensina que você tem que perseverar, não aceitar as dificuldades, os impedimentos. Sempre vai haver impedimento. Toda vez que uma alma se levanta com fé, não pensa que as coisas vão caminhar perfeitamente bem. Não. Quando você se levanta com fé, meu filho, você tem que ser perseverante. A gente não cansa, cara, de lembrar daquela mulher. Todo mundo conhece, a gente fala tanto dessa mulher, né? Nem o nome dela a gente sabe, não tem o nome dela, mas o exemplo dela é transformador. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 18 anos, sofria com um fluxo. As mulheres sabem o que é isso, né? Tem muita enfermidade dessa natureza, né? Uma menstruação que não cessava, 18 anos. Não eram meses ou semanas, não, eram 18 anos de sofrimento. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu antes de ir lá. Ela nem podia se aproximar porque Jesus, né, era homem, estava cercado dos seus discípulos. As mulheres, infelizmente, se vocês acham que vocês são perseguidas hoje, você dê graças a Deus que você nasceu hoje, porque naquele tempo a coisa era muito pior, né? Um dia eu estava lendo recentemente um livro de um
de um rabino famoso, eu não vou falar o nome, não preciso. Que eles tinham a seguinte fé, né? Ele acordava de manhã e dizia uma coisa assim, que ele agradecia a Deus por não ter nascido mulher. Que ele preferia que um cachorro entrasse na sinagoga do que entrar uma mulher ali dentro. Eu sei que vocês não estão no céu, mas vocês vejam a diferença, né? E sim. E continuem firmes aí, viu, mulheres? Vocês tem muito ainda para alcançar da parte de Deus aí, né? E a gente sabe, irmão, que essa situação dessa mulher, ela não podia se aproximar assim de qualquer maneira ali. O que ela ia fazer? Mas ela tinha fé. E olha que lindo quando a fé brota no coração, quando ela disse assim: eu sei que se eu for lá e tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Não é aquela oração evasiva assim, eu vou lá tentar, quem sabe eu vou ser curada. Olha que fé tremenda. Isso mexe comigo, sempre mexe comigo. O exemplo dessa mulher sempre mexeu comigo. Porque fé é isso. Você me coloca, se eu quero definir fé é certeza. Fé é certeza. E essa mulher, ela tinha isso no coração, certeza. Porque quando você vai orar e você não sabe, não crê, não consegue achar que Deus vai agir em teu favor, que Deus vai operar, você já vai com esse sentimento, já tem meio caminho derrotado já. Aprenda a orar sempre, crendo. Tudo que oração pedirdes, crendo, recebereis. Lembram disso? Recebereis. Tudo que em oração pedirdes, crendo, recebereis. Isso é forte, não é? Uma palavra de Jesus muito forte e é verdadeira, legítima, né? Você vê a importância disso. Aqueles homens ali não se deram por vencido, eles continuaram insistindo. Nós vamos achar uma saída aqui. E entraram, subiram com dificuldade lá no eirado, no telhado, né? Que era um telhado, era diferente do nosso telhado de hoje, né? E conseguiram abrir ali as madeiras ali, no feno que cobria, não sei o que cobria ali, e desceram aquela cama. E que é maravilhoso, né? Porque o verso 20 diz: Jesus vendo-lhes a fé. O que tocou em Jesus? Foi o paralítico? Não. Foi a enfermidade, a situação dele lá, coitadinho? Não. Vendo-lhes a fé. Olha só. Uma das coisas que tocam em Deus, por isso que a gente sempre repete: é impossível sem fé agradar a Deus. A gente quer tanto agradar a Deus, né? O que mais toca no coração de Deus é a fé. Ele quer ver isso, ele ama isso, ele deseja isso. Viu, irmã? Você é uma pessoa cheia de fé. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Mais e melhor. Mais e melhor. Basta você crer que você acredita num Deus que é todo poderoso, que não há nada que Ele não possa fazer. Através da tua fé, todas as coisas Ele fará. E é por isso que você está hoje aqui ouvindo uma palavra de fé. Vendo-lhes a fé. Então Jesus fala com o paralítico. Eu acho interessante também outra coisa que Jesus fala. Ele diz assim: homem, estão perdoados os teus pecados. Ele podia curar a pessoa logo? Não, ele diz assim: olha, homem, estão perdoados os teus pecados. Até os fariseus começaram a reclamar, a murmurar, a razoar, dizendo: mas quem que é esse que diz blasfêmias? Quem é que pode perdoar senão Deus? Já ouviram isso? A gente ouve tantas pessoas dizer isso assim. A pessoa tem que perdoar alguém. Ela disse assim: não, quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é Deus. Já ouviram isso? Eu já ouvi isso muito, muito. Porque as pessoas acham que tem que perdoar é só Deus. Ele não precisa. Um grande engano, né? Um grande engano. Por quê? Na verdade, o que ele diz é que o perdão, se você não perdoa, você não será
perdoado. Para você ser perdoado, você tem que perdoar. Amém, amados? Então, o que a gente nota aqui? Embora o texto não seja tão claro assim, mas o que a gente nota? Por que Jesus, em primeiro lugar, perdoou o pecado? Porque a Bíblia fala uma coisa interessante. Existem enfermidades que são fruto de pecado. Tiago mesmo diz isso. Quando ele ensina, se alguém entre vós enfermo, trazei-o para aqui, os presbíteros, os pastores, orem, e se houver cometido pecado, serão o quê? Perdoados. Provavelmente esse homem aqui tinha um problema na sua vida. Mas que maravilhoso, né? Como é maravilhoso saber de algumas coisas tão especiais que eu tenho assim um receio muito grande de pregadores legalistas. Pregador legalista, não sei se você sabe, já ouviu falar essa palavra, essa expressão, né? É aquele tipo de pregação assim, você quer uma bênção de Deus, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, né? Sempre tem que fazer alguma coisa, né? Você não está sendo curado, deve ter alguma doença, uma enfermidade na tua vida, ou algum pecado na sua vida, alguma coisa assim. Você nunca vê Jesus falando isso. Nunca. A pessoa vinha a ele, qualquer um que vinha a ele, ele dizia assim, você vem para mim agora para receber a cura? Olha a tua vida. Mas como você tem vivido? Você ir na igreja? Tem pago o dízimo? Falando com você não, falando com todo mundo aqui. Ele está pregando, né? Mas o legalista, ele é assim, ele tem que colocar o peso nas pessoas. Tem que colocar o fardo nas pessoas. Você quer de Deus? Minha filha, com essa blusinha aí, pode esquecer. Você nunca vê Jesus falando isso. Nunca tocou. Diz assim, agora você vem para mim. Aquela mulher que era uma mulher pecadora. Lembra aquela mulher pecadora que foi pega em adultério? A mulher que tinha uma vida terrível, né? Ele acusou ela? Não. Ele nunca acusa. Nosso Deus não é acusador. Jesus não é acusador. A Bíblia diz que quem acusa é o diabo. Sabe quem acusa? O diabo acusa. E os pastores legalistas também são acusadores, que colocam fardo na igreja, fardo nos irmãos, nas irmãs. Ainda bem que não. Tive a oportunidade de viajar lá para Istambul, na Turquia. Vocês conhecem lá, né? O regime bem sério, viu, mano? Vocês estão no céu aqui, viu? Aí eu ficava assim, alarmado, que eu gosto muito de ficar olhando as pessoas, né? Olhando porque a cultura, as coisas, eu sentava na praça e ficava olhando. Aí você viu uma coisa que eu achava um absurdo. Um cara vindo na frente, com tênis da moda, tênis bonitos, calça jeans, rasgadinha, né? Camiseta, óculos escuros, cabelinho todo cortadinho e tal. Assim, né? Se sentindo tal, cara. E atrás dele vinha a mulher dele, com a burca. Só tinha só isso aqui, ó. Ela só via, ainda tinha uma telinha. Ele ia na frente, ele podia usar tudo da moda. E a mulher vinha lá atrás carregando esse peso, esse fardo horrível. Isso é lá. Mas existe muita igreja por aí, meu filho. Só falta colocar burca. Só falta colocar burca. Porque a religião muitas vezes traz esse peso. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com os legalistas. Você que é pregador do evangelho, não seja um pregador legalista. Você veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos. Jesus, quando diz aquela mulher que era uma mulher prostituta, tinha uma vida toda errada, que eles queriam apedrejar ela, os religiosos queriam o quê? Matar a mulher, apedrejar. Mas levaram para Jesus, para tentar Jesus. E aí Jesus, o que a gente deve fazer com essa safada sem vergonha aqui? Não está na Bíblia não, tá gente? Estou
colocando algumas palavras minhas aí, né? Que devia ser mais ou menos assim que estavam pensando, né? E Jesus, o que ele fez? Ele fica de cócora, você lembra que ele fica de cócora, né? E começa a escrever algo na terra. Interessante, ninguém sabe o que ele escreveu ali. Ninguém sabe. Eles insistiram, mas e aí, Jesus? Ele levanta o rosto assim, que atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Ele acusou ela? Apontou o erro dela? Não, tá vendo? Você aprontou, agora você tem que ser apedrejada mesmo. Não. Nós somos, irmãos, chamados para libertar os cativos, os oprimidos. É isso. Não cabe a nós não somos chamados para julgar ninguém. Nós não somos juízes de ninguém. E então aquelas pessoas, quando adianta aquela palavra, aí olhar, cada um olhou para si, lembrou dos seus pecados, seus maus pensamentos, que pecado não é só ação, mas também no pensamento, né? Cada um foi, jogando a pedrinha ali, saindo de fininha, saiu um, saiu dois, saiu os velhos, os jovens, foi saindo, e Jesus lá, Ele levanta os olhos novamente, a mulher está só. O que ele diz para ela? Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que estavam com tantas pedras nas mãos e queriam te destruir? Ela disse, Senhor, eles se foram embora. Ele disse, nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Essa palavra de Jesus transformou aquela mulher. Ela saiu dali transformada. Essa é a palavra de Deus que transforma. O que nós queremos é pessoas transformadas. Porque uma pessoa transformada, quando ela volta e vai servir Jesus todo o tempo até a morte dele, e depois também continuou junto com os discípulos. Você entende que é o Evangelho? É isso que Jesus veio trazer, o Evangelho. Não veio trazer peso, não veio trazer, sabe, regras, sabe, pesadas. Existem algumas regras com relação à nossa doação a Deus, a nossa entrega a Deus. Isso é o tempo que vai fazendo isso. Nós vamos ouvindo a palavra, e a palavra vai mudando a nossa vida, nosso coração, vai nos dando uma vida nova. E é isso que Jesus fazia. E aqui naquele momento ele diz, homens, estão perdoados os teus pecados. É a primeira coisa, ele sabia. Deus sabe. Estão perdoados os teus pecados. Eles arrazoaram, falaram um monte. E ele falou assim, vocês acham que é fácil? Estão achando que é fácil? Fala assim, está perdoado o teu pecado? Qual que é mais fácil? Dizer que estão perdoados o teu pecado? Ou dizer, pega o teu leito e anda? Uau! Claro que é, né? Pega o teu leito e anda. Um homem lá paralítico todo esse tempo ali. E aí ele fala, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Em primeiro lugar, diz ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele deu um salto e pulou. E não só isso, pegou a cama, agora eu carrego a cama, né? E sai dali totalmente curado, perdoado, transformado pelo poder de Deus. É isso. Não vale a pena você se esforçar por isso. É por isso que nós estamos lutando, por esse tipo de evangelho. Esse é o evangelho. Eu não sei se você veio de alguma igreja cheia de problemas, sabe, dessas coisas estranhas, sabe? Mas o verdadeiro evangelho, isso vale a pena a gente pregar, ensinar e viver. Irmãos, porque quem prega não pode pregar aquilo que ele não vive. Amém, irmãos? Você que prega, você que vem aqui na frente falar, lembre-se sempre disso. Você não tem autorização de subir no púlpito
para pregar algo que você não vive. Porque Jesus dizia que aqueles homens ali, aqueles religiosos, eram hipócritas, fingidos, né? Porque eles não faziam, mas jogavam para o povo fazer. Mas nós, irmãos, queremos viver na sinceridade e na verdade, todos os dias da nossa vida. Imediatamente aquele homem se levantou diante de todos, tomou o seu leito, em que permanecera deitado, pensou? Todos esses anos, e voltou para casa, o que? Glorificando a Deus. Eu me lembro, vou só pegar aqui, ver se é isso mesmo, em Salmo 103, Salmo 103, é isso mesmo, Salmo 103, verso 3, olha que lindo, você conhece, não sei se vão colocar aqui, 103, verso 3, que diz assim, que Ele, nosso Deus, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Todas. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Você crê nessa palavra, irmão? Você crê, irmã? Você crê? Eu creio nisso. Porque quando a Bíblia fala todas, é todas. Então não permita que você tenha na sua vida, por exemplo, nenhum pecado, por exemplo, que a gente sempre fala que é um dos pecados mais sérios, que a Bíblia ensina, que é a falta de perdão. Perdão, irmão, não é uma opção. Perdão é uma condição sine qua non. Essa é a vontade de Deus. Uma das coisas mais sérias, mais fortes que tem na Bíblia Sagrada. Porque Ele disse, porque aquele que não perdoar, não será perdoado. Então libera perdão. Mas sem a hipocrisia. Sem hipocrisia. Né? Eu sempre brinco com os irmãos, falando assim, o que é você perdoar com hipocrisia? Ah, não, eu já perdoei aquela irmã. Ah, já perdoei. Só que ela lá e eu aqui. Isso é perdoar? Nunca. Isso é hipocrisia pura. Você tem que liberar perdão diante de Deus, porque Ele conhece o coração. Às vezes a gente tem dificuldade em perdoar alguém que nos machucou muito. Mas você quer ver uma coisa que você pode fazer para te ajudar? Comece a orar por essa pessoa, pelo bem dela. Comece a orar. Senhor, seja claro com Deus. Essa pessoa errou muito comigo, pecou contra mim. O Senhor sabe que eu estou chateado, estou chateada, estou triste com essa pessoa. Mas diante daquilo que eu aprendi na Tua palavra, eu libero perdão para ela e quero o melhor para ela. Deus abençoa essa vida, abençoa a sua família, abençoa essa casa. Irmão, irmã, isso é libertador para você. Quando você ora por aquele que Jesus mesmo ensinou, né? Jesus ensinou isso muito forte para a igreja dele, que nós devemos amar até os inimigos. Jesus amado, nos ajuda, Senhor. Você tem inimigos? Espero que não. Espero que não. Talvez inimigos que da parte deles, não da nossa. Amém, amados? Tem gente que não gosta da gente. Já tem alguém que você conhece que não gosta de você porque você é crente? Conhece alguém? Conhece? Todos nós conhecemos. Sempre vai ter alguém que vai te criticar, vai te acusar, vai te falar. Não é? Não é assim que acontece com... A gente sabe. A pessoa não gosta de você, não gosta de você porque você crê em Deus. Mas ora por ela e abençoe, Senhor. Guarda, Senhor. Tem coisas tão tremendas, tão poderosas que a gente vê acontecendo conosco. Eu lembro uma vez que eu estava lá no meu trabalho e tinha uma pessoa ali que era muito difícil, muito complicada assim, né? E ela era da religião, eles podem chamar de religião, acho que não. Eles mesmos dizem que não é religião, que é o espiritismo, né? O kardecista, né? Que ela seguia. E ela era uma pessoa militante, assim, que
pregava. Até poucos crentes eu vi pregar que nem ela pregava o espiritismo lá. E ela sempre vinha comigo e eu tinha a oportunidade também de falar do evangelho para ela e tudo, né? Mas eu via uma coisa terrível na vida daquela moça. Ela, quando começava a falar de Jesus para ela já queria cortar o papo, já queria sair e ir embora, né? Mas teve um dia que eu achei tão maravilhoso que aconteceu, que eu sempre gostava de chegar no meu trabalho antes de todo mundo, assim, para poder orar, né? Aí eu cheguei de manhã lá, bem cedinho, eu passei lá na secretaria, ela estava lá, só ela estava sentada lá na secretaria, já trabalhando lá. Ela entrava um pouco antes de mim. Eu entrei na minha sala ali, fechei a porta. Eu me levantei, estendi minha mão assim na direção dela. Mas orei, mas eu orei para que Deus quebrasse aqueles demônios, aqueles espíritos imundos, aquelas malignidades que ela não queria ouvir o evangelho. Eu tentei falar tantas vezes para pregar, para ela não queria ouvir. Senhor, quebra toda essa maligna. Mas foi assim uma oração forte, né? Com essa oração forte, expressão estranha, né? Toda oração, não é a oração que é forte, é Deus que é forte, né? Oh Deus amado, né? E eu orei assim um tempo, mas eu estava cheio de espírito mesmo naquela. Aí eu orei assim, nossa, que coisa boa, orar por ela, que bom. Aí sentei, no meu trabalho ali, daqui a pouco a porta abre. E ela entra, até eu me assustei, falei, eita. Ela entra, vai na minha mesa, puxa a cadeira, senta. Gilvan, por favor, fala de Deus para mim. Fala do evangelho para mim, por favor, eu preciso ouvir. E eu comecei a falar. A primeira vez que eu pude falar, sabe? E ela chorou. Esse é o Deus que você serve, minha irmã, meu irmão, esse é o Deus que você serve. Nós precisamos tanto disso na sua família. A sua família precisa vir para Deus. Precisa vir para Jesus. Sabe quem que começa? Você que começa falando. Abre a tua boca. Não tenha medo, abre a tua boca. Peça para Deus a oportunidade. Deus prepara oportunidades. Ele vai preparar todas as coisas. Amém, amados? Guarda essa palavra no teu coração, meu querido. Sei que ela traz vida para nós. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Vamos orar.